E aí, tudo bem? Agora que você acabou de sair da sua entrevista, me conta uma coisa. Como é que você se sentiu? Não é tão fácil quanto parece, né? A gente deu só uma pincelada de poucas perguntas das milhares que a banca pode te fazer. E mesmo assim, a gente sabe que não é tão fácil quanto parece. Às vezes dá uma travada em uma pergunta ou outra e tá tudo bem. Se você fez como a gente te pediu, gravando ou então escrevendo suas respostas, você vai ver que da aula 2 que a gente está agora até o final do curso, vai funcionar mais ou menos como se fosse um debriefing dessa sua entrevista que foi da aula passada. Então vai ter alguns pontos que você vai querer mudar, vai aprimorar, vai deixar suas respostas mais interessantes para a banca e com algumas iscas para a banca ir lá e pegar para seguir um caminho mais ou menos como você espera. Mas isso é assunto para outra aula. Hoje, a ideia é a gente conversar um pouco sobre para que serve a entrevista. Eu fiz algumas anotações aqui no computador, então peço licença para dar uma olhadinha de vez em quando. E a gente vai falar exatamente sobre isso. O que é a entrevista no final das contas? Cara, em última análise, a entrevista é uma oportunidade do chefe do serviço conhecer os futuros residentes que ele vai literalmente escolher para entrar e para contratar para o seu serviço. Ah, mas não é só isso, ele vai lá e eu tenho que fazer uma prova, não sei o quê, tudo bem. Mas na hora que você entrou na entrevista, o seu chefe e a banca que está junto com ele já olhou a sua nota da primeira fase, muitas vezes já tem sua nota do currículo, já fez essa conta e sabe quem que está na briga ali. Então ele literalmente vai olhar para você aqueles 10 minutos e ele vai ver se você faz ou não o tipo de pessoa, o perfil de pessoa que ele quer agregar aquele serviço. Então, eu vou fazer uma analogia aqui agora, para a gente tentar exemplificar de uma maneira um pouco mais simples. Imagina você é um técnico de futebol e você tem 10 minutos de um treino para escolher o seu time para as próximas 3 temporadas. Você vai perceber que vai ter algumas pessoas que vão tocar a bola de lado, outros nem vão encostar na bola, outros vão querer driblar o time inteiro, fazer o gol sozinho, mostrar que é melhor. Outros vão ser operários, outros vão ter aspectos de liderança, vão chamar o time, falar mais, etc. De uma maneira ou de outra, você vai analisar essas pessoas durante 10 minutos e isso vai ser só o tempo que você tem para escolher para as próximas 3 temporadas, sem poder contratar ninguém, sem poder emprestar ninguém, nada do tipo. É difícil, né? É exatamente isso que a banca sente naquele momento que eles estão entrevistando os futuros residentes. Então, você, como chefe do serviço ou como técnico desse time, vai olhar aquele treino de acordo com as suas filosofias, o seu método de trabalho e vai ver quem se enquadra e quem não se enquadra no que você quer ali para aqueles próximos anos, pelo menos. Então, a entrevista nada mais é do que esses 10 minutos de treino. Você vai ter que mostrar para ele qual o perfil de jogador que eu acabei de citar você é. Então, a partir desse momento, até o momento da sua entrevista, eu te proponho uma coisa. Eu quero que você se coloque no lugar da banca, sempre. A banca já sabe por que ela é importante para você. Você não precisa ficar batendo na tecla o tempo todo. Eu quero passar aqui porque aqui vai me trazer isso, aqui vai me trazer aquilo. Eu sei que tal chefe é muito bom, etc. Você vai falar isso, mas o que ela quer buscar de você é o que você vai trazer para a banca, o que você vai trazer para o serviço. Por que você vai somar? Por que é você que vai ser escolhido entre tantas outras pessoas que ele vai entrevistar naquele dia? Esse é o grande desafio que a gente vai destravar e te ajudar a partir de agora, tá certo? Então eu anotei algumas coisinhas aqui para não esquecer. Essa entrevista de 5 a 15 minutos, mais ou menos, serve, então, em última análise, para a banca conhecer você. Por isso que eles não vão ficar perdendo muito tempo, de maneira geral, tirando dúvidas de currículo, disso, daquilo, se você foi autor, coautor, etc e tal. De maneira geral, eles vão fazer uma pergunta ou outra, mas eles querem entender, mesmo com essas perguntas, quem é você, quem é a pessoa por trás do médico que está ali pleiteando essa vaga, entendeu? Então ele não está interessado em pessoas extremamente bitoladas, que só pensam em medicina, que só vivem dentro do hospital e etc e tal. Eles estão interessados em pessoas. Eles querem saber de você, quem é você fora da medicina, quais são os seus valores,
enfim, quais são as coisas que você tem a trazer, junto com toda a carga que eles já conhecem através do seu currículo. Além disso, extremamente importante, eles querem saber se você tem conhecimento daquele local. Se você sabe que aquele local, por exemplo, é super puxado, tem bastante volume de paciente, volume cirúrgico, tem um pouco de tocação, tem a parte acadêmica. Se você conhece isso e sabe que isso vai ser algo que você vai enfrentar. Porque eles também não querem nenhuma desistência nesse time que já é tão difícil escolher. Concorda comigo? Então, basicamente, assim, no final das contas, o técnico, que é a banca, vai escolher as peças de acordo com o que ele sente. Então, se tornar interessante, suas respostas serem interessantes e demonstrar os seus valores que eles já viram no currículo, porque toda pergunta e todo atributo que você colocou no currículo também, em última análise, estão contando uma história para a banca. Estão falando para ela, olha, eu sou esse tipo de pessoa. E a entrevista serve para comprovar ou não que você é esse tipo de pessoa. E é esse o seu grande desafio. Então, de agora em diante, a gente vai ter aulas sobre os diversos tópicos. A gente organizou de uma maneira bem didática para você. E eu vou deixar, então, uma pequena lição de casa. Você vai ver que em algumas aulas a gente vai deixar realmente lições de casa para você anotar, para não esquecer e para você treinar. Mas esse não é o caso. Agora eu quero que você pegue qualquer folha que esteja aí do seu lado e anote aleatoriamente, tá? Se coloque no lugar do chefe e pense, por que o chefe do seu plano A e B querem você no serviço? O que você tem para agregar? É difícil essa pergunta. Então, acabando esse vídeo, antes de ir para a próxima aula, anota aleatoriamente, top of mind mesmo, e vai lá e escreve, vai escrevendo. E depois, nas próximas aulas, vocês vão ver que no final de todo o curso, vocês vão ter um documento para cada prova sua, para cada entrevista sua, falando todas as perguntas principais que vão ser abordadas nessas entrevistas. E aí vocês vão pegar essas ideias soltas que você acabou de colocar e vão agrupar em cada documento desse. Confia na gente, confia nesse programa, vocês vão ver que a organização é o maior ansiolítico que tem. E o momento da entrevista é um momento extremamente desconfortável e dá muita ansiedade mesmo, tá bom? Então vamos com a gente para a próxima aula, como montar um bom currículo, aula importante, e a gente se vê adiante.